Então, agora eu convido o Raimundo, tá? Para iniciar a sua apresentação. Pronto, então, vamos dar início aí à apresentação do Raimundo. Raimundo, faça o atraso, você vai ter 12 minutos para fazer sua apresentação, tá bom? Brincadeira, 20 minutos, tá? Não, eu prometo ser breve também, sem mais Não, furos. estou brincando. Quebrar o gelo aqui da falha. Então, você tem 20 minutos para fazer a apresentação, tá bom? Conforme acordado. Em seguida, a palavra vai ser concedida para os membros da banca. Toda vez que você for pedir para o Francisco passar lá, você fala, pode passar, tá bom? Que aí o Francisco passa lá, ok? Ok. Pode iniciar, Raimundo. Ok, obrigado. Boa noite à banca, boa noite, professor Armando, que foi muito respeitador e corajoso comigo, ter me tolerado. Agradeço a Luciana, minha tutora também externa, e ao Francisco Bates pela paciência também, né? Deus abençoe vocês, tá certo? Bom, o título do meu trabalho Bom, esse sou eu, Raimundo, né? O meu orientador foi o professor Armando, e a minha orientadora foi a professora de História, Luciana. Pode passar, Francisco. Pode passar. Alô? Tá. Antes, volta, Francisco, já pulou. Bom, o objetivo do meu trabalho, a proposta é analisar o processo de atendimento em uma maternidade da rede pública municipal da cidade de Manaus. Quando a gente fala em rede pública municipal, quer dizer, do município, temos diversas maternidades em Manaus, Dona Lindu, Nazira, Balbina, Ana Braga, Galileia, são todas do estado, e temos as particulares também. Eu vou me fixar na Moura Tapajós, que é a mantida pelo município de Manaus, tá? É a única maternidade da região mantida pelo município de Manaus que atende todo tipo de pessoas, de qualquer estado, de qualquer pessoa chegando com problema, sendo uma nutriz ou uma mulher que trabalha de parto, pode ser atendida, tá? Independentemente até da nacionalidade. Pode passar. Bom, a gente sabe que a saúde pública no Brasil, desde antes da Carta Magna de 88 até agora, e depois também, sempre foi um tema muito controverso e que demandava muito trabalho. As conquistas que foram conseguidas na Carta Magna foram muito também do trabalho das pessoas, né? Que lá atrás, com o sistema decaído de saúde, que não havia atendimento para quase ninguém, não havia muita previdência social, etc., lutaram para isso. Depois mas claro que os desafios continuaram, né? Principalmente em torno dos direitos reprodutivos da mulher, que era uma coisa que não tinha muita atenção. Se morria muita criança, se morria muita mulher em trabalho de parto no Brasil. Isso mudou depois da Carta Magna, e posteriormente a gente vai ver com as políticas públicas e programas e projetos que foram implementados, né? Então, é sempre um desafio constante, como a educação também, né? E eles ocorrem mais intensamente no âmbito do serviço público e da formulação e implementação de políticas públicas, né? Então, é um desafio para quem atende, para quem está na linha de frente e também para quem faz as políticas, que às vezes dá um desacordo numa dessas áreas, ou a política pública é mal formulada, o atendimento também não é muito bom, às vezes é o contrário, ok? E o desafio também, ele se espelha muito na esfera municipal, porque a Constituição veio trazer essa possibilidade, essa municipalização da saúde. Com isso, cresceu o protagonismo dos municípios. Então, a saúde convergiu para o município, que muitas vezes não tem capacidade de atender toda essa demanda, principalmente em relação aos direitos reprodutivos da mulher, né? Mas, então, no tocante à maternidade, o município tem esse protagonismo também de atender outras coisas, como Bolsa Família, que é ligado, também tem que lidar com aquelas situações de pré-natal, depois do parto, etc., né? Então, o município exerce um grande protagonismo nesses desafios. Pode passar. Bom, então, a Constituição Federal, ela já fala que a saúde é um direito de todos os brasileiros e o Estado é o seu garantidor. Então, o Estado e os seus entes, eles precisam ser não é só a comunidade, o Estado tem que ser esse pilar que trabalha essas questões, né, que se dê o garantidor, né? Então, tem que ter toda uma formulação em cima disso, tem que ter toda uma plataforma de trabalho, tem que ter toda
um conjunto de leis para alicerçar tudo isso, porque não é coisa fácil, né? Para tanto o Estado, aí vem a grande mudança, o grande barato da Constituição, que foi o SUS, que ele foi, então, o órgão encarregado, né, com a competência de planejar e executar as políticas, programas e ações da saúde no Brasil, né? Principalmente em Lavras, 2017, isso é bem explicitado, né? Então, veja que a literatura já 2014, ela já começa a fazer uma análise disso aí. E Lavras, em 2017, ele já faz um retrospecto, uma releitura, uma análise do que aconteceu com o SUS ao longo desse tempo. Então, o SUS é o órgão que ele executa e planeja essas políticas, ações. Ele é o responsável, ele é o cabeça, né? Então, nesse sentido, o SUS ele tem como característica, além da universalização, que já vai ver depois, né, o atendimento universalizado e integral. Universalizado, que qualquer pessoa sendo brasileiro ou outra pessoa que necessite do sistema de saúde, ele tem que ser atendido. Né? Integral, ele integra o ser humano como um todo, homem, mulher, a questão dos gêneros, a questão do estado de saúde, obesos, magros, o tratamento integral, também nesse sentido, para todo tipo de problema que apareça. É preciso ter essa capacidade de dar um atendimento integral, universalizado para todos, né? O lamentável e uma crítica que se faz é que a saúde cada vez mais está se precarizando com o aumento da saúde privada, né? As pessoas estão agora correndo muito para a saúde privada com essa crise da pandemia, entre outras coisas. Mas o modelo SUS ainda ainda consegue dar conta desse atendimento universalizado e integral, que é uma característica que veio com mais força com a Constituição Federal. Pode passar. Bom, aí temos alguns avanços trazidos, né, com direito, em relação ao direito à saúde, né? A mudança de paradigma da concepção de atendimento, né? Então, o atendimento ele tem que ser humanizado agora, a pessoa não tem que ir lá mendigar atendimento, tem que haver uma cobertura, um novo conceito, um conceito onde a principal coisa, o principal enfoque esteja na transformação da medicina curativa em medicina preventiva. Então, se trabalha hoje muito mais a questão de se prevenir do que curar. Remediar é fácil, agora prevenir, e aí entra todo o contexto da medicina preventiva, de meio ambiente, a questão de trabalhar a questão da sociedade, a questão do lixo, a questão do meio ambiente, a questão da infraestrutura, etc., entre outras coisas. Não só tratar, mas também prevenir. Né? E essa abertura para a participação popular através dos conselhos de saúde, muito importante, isso foi um avanço, através dos sindicatos, das associações de bairros de moradores, né? Nesse processo de articulação também, ouvir as vozes, é como tipo aquele orçamento participativo, está se incrementando muito nisso aí, está se trabalhando muito essa questão no SUS, de ouvir, fazer a política e os programas e os projetos a partir da escutação, de ouvir a sociedade, e não ser um modelo piramidal, de cima para baixo, mas um modelo pensado de baixo para cima, né? Outro aspecto importante do SUS é a descentralização, e nós falamos o avanço da municipalização, que também foi um fardo, e ao mesmo tempo foi uma coisa que veio facilitar, né? Passa-se o poder para os municípios de tratar dessa questão da saúde básica, né? E descentraliza, deixando os órgãos mais burocráticos, de planejamento, e com a hierarquia mais acima do Estado, uma coisa mais macro, né? E sendo que o atendimento mais firme, o atendimento mais frente a frente com a população, a linha de frente, ficasse com os municípios, né? Dentre desse serviço, dentro dessa descentralização, entra as maternidades, o atendimento às gestantes, parturientes e nutrizes, ok? E as crianças também. Então, nesse sentido, a Carta Magna ela vem trazer o compartilhamento de responsabilidade entre os entes federativos, ok? Estado, município, aos repasses, tanto de financeiros como humanos e como a parte da responsabilidade, cada um com a sua parte, é tudo bem fixado, ok?
Então, esse é mais ou menos o quadro do SUS e como se opera a saúde no Brasil, o atendimento na saúde no Brasil. Essas guias, essas linhas mestras é que definem a política do SUS, a partir da Carta Magna de 88. Pode passar. Então, no artigo 23, a Constituição fala: cuidar da saúde dos cidadãos é o dever compartilhado pelos entes federativos, o que leva à compreensão que cada ente possui um conjunto de atribuição em relação a esse cuidado. Exemplificando, quando o município assume, eu vou segurar a onda da maternidade, ele tem que ser responsável de cumprir todos os parâmetros, toda aquela parte documental, institucional, tem que se garantir nisso. Qualquer coisa que for implantada a nível estadual, municipal, tem que ter a garantia, né? Nesse cuidado, tem que atender a uma série de prescrições, de normas, etc. Não pode ser, porque senão gera o que nós estamos vendo aí, situações de pandemia no Brasil, né? Já havia uma crescente crise no Brasil na saúde, que foi agravada com isso aí, porque talvez não houve um compartilhamento correto, assumiram, mas não se garantiram nessa coisa, né? Então, é muito importante essa parte aí, que é um dever compartilhado, não se pode jogar nem para um lado nem para o outro, a culpa é do sistema como um todo, ok? Pode passar. Então, vamos para Manaus. Manaus tem uma coisa muito importante, uma coisa muito bacana, e a atenção primária que é muito organizado. Então, foi muito fácil, interessante pegar esses dados e apresentar para vocês aqui. Por exemplo, em termos de município, falar de municipalização, entramos agora nessa esfera, saímos do macro, vamos passar para o micro. Manaus, a rede de atendimento da saúde primária, tem 239 unidades básicas de saúde. Aí vem 227 UBS, uma unidade móvel fluvial, 11 postos localizados na zona rural, que é Itarumã, Pau Rosa, etc. 4 policlínicas, né? Que é uma UBS melhorada, vamos dizer assim, 3 centros de atenção psicossocial, nessa época de pandemia, muito importante, que trata dos distúrbios de afetos ocasionados, outros problemas. Não é um hospital psiquiátrico, mas é um centro de atenção psicossocial, como violência doméstica, violência contra o idoso, etc. Tá? Nós temos um centro de reabilitação, especializado em reabilitação, no caso de fisioterapia, inclusive de AVCs, e agora, mais recentemente, com a reabilitação das vítimas do Covid, com a questão do pulmão, a reabilitação pulmonar, cardíaca e respiratória, tá? Nós temos 5 unidades móveis de saúde, a chamada UBS, 4 laboratórios de análise clínicas que atendem toda a rede, toda a UBS manda, quando não tem um laboratório de análise clínica, manda para esses 4 laboratórios, cada um na sua região. Tem 54 veículos de SAMU à disposição, caso alguém precise, né? E um serviço hospitalar próprio, que é a maternidade Moura Tapajós, objeto da minha análise aqui, ok? Que ela tem 66 leitos disponíveis, tá? Então, para fazer a análise do atendimento da maternidade, eu optei por uma pesquisa exploratória, conforme GIL 2019, uma abordagem qualitativa, né, de acordo com Maio, Malhotra e Flick, né, que são os principais autores assim que eu vi, um estudo de caso a partir do INDE, 2015, adotei como instrumento de coleta a pesquisa documental e entrevista não estruturada, por causa dos efeitos da pandemia, não deu tempo de ter um contato tete a tete, um contato mais firme, né? Assim, mais presencial, foi mais pela internet e conversações, um distante do outro, mas o que deu muito resultado, ok? E observação, principalmente dos setores ligados ao meu trabalho, ligados que estavam inseridos dentro do objeto de estudo, que é o setor da recepção, o setor de admissão, enfermagem, arquivo médico e estatístico da maternidade. Esses setores foram essenciais, né? Os sujeitos da pesquisa foram os gestores e servidores desses setores, recepção, admissão, enfermagem, arquivo médico e estatístico, né? E o locus da pesquisa foi a maternidade municipal da cidade de Manaus, localizada aqui na Avenida Brasil, no glorioso bairro da Compensa, ok? Então, a nossa maternidade aqui, ela é localizada na 1335 da Avenida Brasil, né? Ela presta serviço de assistência, urgência e emergência. Eu quero salientar rapidamente, não sei se vai dar tempo, mas assim, urgência e emergência chegou a paciente aqui, todo tipo de urgência, ligado a
a paciente com estado de gravidez, né? Puerpério, por exemplo, também. Então, chega, é atendido, chegou com emergência, é atendido na hora. Então, ela passa pela recepção, depois ela vai para o setor de admissão. Nesse setor de admissão, o que ocorre? Uma coisa muito interessante, a classificação de risco. Então, tem pelas cores, verde, amarelo, conforme vai ficando mais vermelho, é o grau. Dependendo do grau que o médico, na sala de admissão, faz no primeiro exame, ele encaminha para um setor. Se a mulher vem em trabalho de parto, é um trabalho que exige, aí vai para um parecer do médico. Se é parto cesáreo, vai para o parto cesáreo. Vai para o parto normal, vai para o PPP, entendeu? Quando é parto cesáreo, vai para a sala da cirurgia, do centro cirúrgico. Quando é parto normal, né? Quando é tratamento clínico, por exemplo, infecção do trato urinário, pressão alta, que dá muito em gestante, e diabetes, é o que mais ocorre com as gestantes. Então, nesse caso, dependendo, a paciente é tratada, mandada ir para casa ou retornar no outro dia, ou ela fica em internação até que dure o tratamento, tá? Então, chegou em emergência, não pode negar atendimento, seja quem for, tá? Foi mulher, é a primeira coisa interessante do atendimento, do processo de atendimento da maternidade. Bom, a maternidade desenvolve atividade hospitalar à mulher durante o período da gravidez, parto e puerpério. Ou seja, antes do parto e depois, durante o parto e depois do parto, ela é trabalhada nessa, né, dá todo um atendimento que eu posso, ao final, se vocês quiserem, eu posso voltar esses slides por causa do tempo e eu posso explicar melhor, tá? Antes do parto, assim, só não faz pré-natal aqui, mas todo atendimento de emergência vem que é atendido, não faz, já vem com o pré-natal. O parto o parto cesáreo, o parto normal, o parto espontâneo, que acontece dentro de carro, na beira de estrada. Às vezes o SAMU vem deixar pessoas, a menina que teve parto no meio da estrada, no meio do parto, fetos achados, crianças que foram jogadas na rua. Acontece, é a realidade, né? Então, tem partos que acontecem na sala de admissão, né? Então, e o parto cesariano e o parto normal. Após isso, então, o puerpério se a criança nasce com alguma anormalidade ou com algum agravo, né, ele tem uma dificuldade respiratória, ele tem sobrepeso, ele tem alguma dificuldade, ele vai encaminhado para a unidade de terapia intensiva, né? Tem uma unidade que é a UTIN, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Então, a criança nasceu, com isso ela fica internada, toda uma equipe multidisciplinar trabalhando com essa questão para que sobre a taxa de... É muito interessante essa parte também do atendimento, é que a taxa de recuperação é muito alta, há poucas mortes nesse setor, porque há um atendimento muito, muito bacana, então não há muita morte nessa parte. Raimundo, teu áudio cortou. Cortou? Peraí. Alô, voltou? Voltou agora? Eu estou escutando. Ok. Todos estão ouvindo? Ok. Posso continuar? Oi? Francisco, você está escutando? Estou escutando. Eu a também. Professoras também? As demais? Professora Ana Flávia, está ouvindo? Sim. Eu posso prosseguir? Aproveitar essa fala, eu sugiro manter o foco na apresentação. Ok, vamos lá. Então, tá. Então, urgência e emergência. A maternidade desenvolve atividade hospitalar à mulher durante o período da gravidez, parto e puerpério, ou seja, após o parto. Então, a criança ela é internada, quando ela está muito estado grave, está um peso, ela vai para a terapia intensiva. Quando ela só tem necessidade de amamentar, quando ela tem dificuldade de amamentar, ela não consegue amamentar, ela vai para a unidade, para ganhar peso, ela vai para a unidade de cuidados especiais, a 5, a famosa 5, unidade de cuidado intermediário convencionais, para casos mais brandos, né? E aí, após isso, quando a criança sai do parto, independentemente de qual parto for, mas se ele tiver em estado de agravo, essa criança vai para o canguru 2, ou seja, o canguru 2 somente para ganhar peso, então ele vai aprender a amamentar. Até então, nessas unidades de terapia, ele fica só sobre entubado, às vezes não se alimenta, tá? Quando ele sai de lá, quando ele melhora, ele recupera um pouco, e ele vai para a unidade convencional, né? E quando ele vai para o canguru,
quando ele vai para o convencional, ele ainda não sabe amamentar, ele vai tomar uma outra coisa, entendeu? Uma intravenosa. Então, quando ele vai para o canguru, justamente é essa coisa. O projeto canguru é isso aí, é tipo o canguru mesmo. A criança fica sob cuidado só amamentando, como aquele animal, o canguru. Então, por isso que o nome do projeto é canguru. Então, após isso, a criança sai rapidinho, volta lá rapidinho. Tá? Raimundo, desculpa interromper, só para questão da mais objetividade, senão você vai estourar muito tempo, por favor. Tá bom. Tá? Então, tá. Então, nisso aí eu quero enfatizar só que a maternidade atende o recém-nascido através do acolhimento, cuidado, tratamento e acompanhamento, tá? Após o parto. Pode prosseguir. Ok? Então, tá aí um pequeno demonstrativo, vocês estão conseguindo enxergar os serviços oferecidos, são mais de 10 serviços oferecidos pela maternidade, desde o alojamento conjunto, que a criança não sai de perto da mãe, né, durante a criação de vínculo, inclusive o pai é inserido nesse vínculo, a criança não fica sozinha, assim como a mãe, né, tem um trabalho intenso na neonatologia, né, para a criança prematuro, que nasce, que eu já acabei de exemplificar aqui, a Rede Cegonha, que trabalha com planejamento familiar, né, até 2 anos de vida, da criança, se trabalha com a criança nesse sentido. A maternidade também é o Hospital Amigo da Criança, que o objetivo é promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Temos o banco de leite materno, temos UTI, vacinação, a criança sai com todos os testes aqui feitos, vacinado, teste do pezinho, teste da orelhinha, coraçãozinho, teste da língua, raio-x, a mãe tem direito a acompanhante durante a internação, tem o planejamento familiar, nós temos um serviço de atendimento a pessoas vítimas de violência doméstica em qualquer idade, o SABS, tá? Uma unidade de psicologia para atender os casos que necessitem, temos serviço de cartório, o albergado, quando a criança está internada, a mãe não pode jamais, até a criança terminar, a criança fica no albergue, tem disponibilidade para leitos, para a mãe ficar acompanhando o filho na terapia intensiva, tá? E o método do canguru, que eu acabei de explicar para vocês, tá? E a maternidade tem 66 leitos disponíveis até agora, esperamos que aumente mais um pouco, ok? Pode passar? Bom, o resultado da análise foi essa, né? Que foi constatado, né, que a maternidade consegue dar conta da sua missão, que é assegurar o direito à saúde da mulher e da criança dentro das suas possibilidades, dentro da sua capacidade do que está sendo feito, né? O direito reprodutivo também dentro do atendimento humanizado e qualificado. Isso aí foi muito bem observado, não deixa nada a desejar. Ela vem cumprir também essa coisa de trabalhar com equipes multidisciplinares, com profissionais formados, e com o novo concurso da ciência que vem aí, talvez haja uma ênfase maior nisso aí, das especializações em todas as áreas, inclusive na enfermagem. Os novos recursos em termos de imagem, de novas tecnologias que estão ao dispor, a maternidade está fazendo esforço para adquirir isso aí, tá? Para cumprir essa finalidade, tudo que é ligado à imagem, estudos acadêmicos, inclusive, porque há uma abertura muito grande para estagiários aqui também, para agregar e somar valores à grade de conhecimento aqui, ajudar nesse sentido, ajudar a missão da maternidade. Pode passar? Bom, aí o serviço, atualmente, a maternidade oferece os serviços, que já explicamos, urgência e emergência obstétrica, tudo na área obstetrícia. Chegou, é atendido. De parto normal, parto cesáreo, quando tem abortamento em curso, infelizmente, e prenese ectópica. É quando o bebê nasce, prenese ectópica é quando nasce fora do lugar, né? A criança corre o risco para a mãe, a criança pende aí para o ovário, não está no útero, então chama prenese ectópica. A maternidade atende todos os dias durante 24 horas. Atuam as pessoas que se revezam aqui diariamente para isso. Tá? Existe serviço de revisitação a pacientes internos entre 17 e 18 horas até segunda ordem, né? Mas há um incentivo para que os pais também... serviço de acompanhantes. Tem que ter um acompanhante, principalmente o pai, tá certo? E pode passar. Ok. Então, o procedimento é muito simples. Ele começa como eu expliquei. Eu já adiantei que ele começa no atendimento na recepção, onde a usuária recebe o primeiro atendimento, depois de ser cadastrada. Dependendo de cada caso, a usuária segue para uma entrevista com o profissional de enfermagem na sala de admissão. Aí ela emite um ACR, né?
Um ACR é um atestado de risco, vamos dizer assim. É um documento que classifica o risco Dependendo desse risco, então, a pessoa é encaminhada para... na verdade, ela faz isso no setor de admissão da maternidade, né? Mas tem um segundo setor que ele ainda passa por lá, né? E depois vai para onde deve ir, que é ou para o parto, para a sala de preparo, PPP, para o centro cirúrgico parto cesáreo ou para o tratamento clínico, ok? Então, passa essa trilogia. Primeiro a recepção, depois a admissão e depois é distribuído, então, conforme o grau de risco para uma área do hospital. Pode passar? Bom, aí vamos às estatísticas agora, né? Sobre o atendimento, falamos sobre o processo, vamos falar sobre as estatísticas, os números. Tá? Até 2017, a maternidade contava com 66 leitos. Não aumentou muito, mas aumentou muito a demanda, então vai exigir novos investimentos. Tá? Então, houve uma forte elevação na taxa de ocupação de leitos. Eu não posso passar números porque é uma questão de ética e de que é sigilo profissional, isso aí eu não posso abrir, né? Mas a média é que de 2014 a 2016 houve um aumento de 102%, tá? Na ocupação de leitos, de demanda reprimida, ok? Foi verificado que no setor de obstetrícia cirúrgica é onde existe a maior concentração de leitos, com 40. Tá? Então, há muito parto cesariano, por conta de que as pacientes são muitas vezes novas, exigem um grau, são muito idosas, elas trazem fatores que podem trazer risco para a gravidez, por isso que se opta por parto cesariano. Pode passar? Bom, os nascidos vivos, boa notícia, na maternidade, ela atingiu entre 2006 e 2016, 3.533 por ano. Tá? É a média nessa série histórica aí, nascidos vivos. Então, uma grande notícia, né? Por causa de todo esse cabedal de atendimento por trás, toda essa plataforma, essa estrutura que está montada. Desse total, e aí o fato interessante, 8,6% dos nascidos vivos, o NV, são de mães que não residem em Manaus. Então, vem pessoas do interior, tem muito venezuelano, tem muita gente do exterior, tem muita gente de outros estados, de outros municípios do interior do Pará, dos rincões do Amazonas, que vem para cá, uma maternidade municipal, para se tratar. Aí você vê o desafio, né? Se na Ziradal, no Galileia, e não na Braga, já tem uma demanda grande, imagina que na maternidade municipal, com esse poucos leitos, né? Mas porque a demanda é muito grande. Então, mas nesse sentido, Manaus, região metropolitana, concentra a maior parte dos nascidos vivos da maternidade. Tá? Há de se ressaltar que Iranduba é um bom produtor de nascido vivo. Iranduba e Cacaupireira e zona norte de Manaus, parabéns. Tá? Bom, no mesmo período de ano, a maternidade atingiu o volume médio de 59% de partos normais, se comparando ao índice nacional sugerido para aquele decênio, que é de 70%. Então, entre 2006 e 2016, a média nacional era 70%. A maternidade chegou a 59,3%. Entre 2009 e 2016, as internações cirúrgicas passaram de 59 para 1.199, representando um acréscimo de 1,1932% desse tipo de internação, né? Então, você vê a dimensão, né? Nesse período de tempo, subiu de 59 para 1.199 as internações exigindo parto cirúrgico, ok? Pode passar? São números, né? Há de se notar que as internações obstétricas e pediátricas sofreram no mesmo período forte queda, de 23,2% nas obstétricas e de 52,25% nas pediátricas. Isso significa o quê? A mãe saiu, a criança... houve, assim, agravos na criança, os partos foram normais, então houve essa queda, ou seja, não foi necessário reinternação, não houve complicações no parto, por isso que essa queda nas internações pediátricas, né? Depois do parto principalmente, ok? Então, essa é uma notícia boa, né? Houve uma redução nas internações obstétricas de saída, por causa das emergências e urgências, ok? Pode passar. Bom, o objetivo geral desse trabalho foi analisar o processo de atendimento em uma maternidade da Rede Pública Municipal de Manaus. Espero ter feito isso a contento, fico à disposição para as perguntas. Bom, o estudo constata que a maternidade vem mantendo o processo de atendimento bastante sólido, né, assertivo,
balizado nas exigências do Ministério da Saúde, da OPAS, da OMS e dos órgãos que trabalham com essa questão do parto, do puerpério, do nascitura, etc. Né? Então, com toda a dificuldade que tem. Tá? Então, a maternidade ela dá cobertura, articula uma série de mais de 14 serviços no contexto desse atendimento, apresentando no quadro 8 desse estudo que nós já mostramos para vocês. Inclusive o serviço de cartório, a criança sai com toda a documentação, vacinado, com todos os exames em dia. Ele só não sai com a cesta da criança porque ainda não tem, ok? Mas sai com bonito, beleza, já todo com os testes preenchidos. Há um atendimento de otorrino, de ouvido, teste de ouvido, que em muito lugar não tem, de ouvido, nariz, a questão respiratória da criança, teste da língua, pezinho, tudo faz, tá? Bom, a maternidade tem mais de 700 servidores, atendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, os serviços de urgência e emergência, obstétrica, de parto normal e cesárea, abortamento em curso e prenhez ectópico, tá? Cabe ressaltar que a maternidade vem mantendo e aprimorando o cuidado e o atendimento continuado a recém-nascidos, com uma patologia, como eu expliquei para vocês. Tem uma neonatologia aqui muito boa, e prematuros também, que a taxa de morte é muito insignificante, é muito pequena, graças a Deus, né? Através da unidade de terapia intensiva neonatal e da adoção do método canguru, que é do aleitamento. Pode passar? Bom, eu acho que esse estudo, eu creio, não acho, contribuiu para melhorar a compreensão da estrutura do processo de atendimento numa maternidade municipal. Pelo que eu vi, a literatura assim, não tem muita, não vi. Eu vi muitas críticas à questão da maternidade estadual, do processo de... falam de violência desculpe falar isso, mas de violência no parto, etc. Mas eu não vi uma coisa assim nesse sentido, né? Mas é importante esse olhar para essa temática complexa e tão pouco explorada em termos dos aspectos estruturais e funcionais. Se analisa muito a questão de políticas públicas, há muito trabalho nisso aí, mas o atendimento em si, essa grandeza, esse pessoal, esse trabalho de formiguinha que é feito, eu acho que esse trabalho ele veio trazer uma luz sobre isso aí, né? Bom, aí analisar a estrutura também e o processo de atendimento contribuiu para um melhor atendimento dessa realidade notável existente na estrutura de uma rede pública municipal de saúde. Porque até então era uma caixa fechada, o meu trabalho veio para isso, para abrir olha, é assim que funciona a maternidade. Porque as pessoas às vezes gostam de criticar, hoje eu fui mal atendido, não, mas tem coisa que funciona no serviço de saúde. Eu posso dizer que a maternidade funciona, não é porque eu estou aqui que funciona, mas funciona contento, apesar de toda a dificuldade que tem, tá certo? Tá dando conta do recado. Então, aí os autores, alguns principais, né? Achei interessante, quem quiser, o Plano Municipal de Saúde de 2018 e 2021 foi um instrumento muito importante, que ele delineado tudinho a questão da parte de como funciona. Se você quer conhecer as propostas e as metas, os planos e objetivos futuros, presentes e futuros, leia o Plano Municipal de Saúde de 2018 e 2021 e depois os seguintes também, tá certo? Eu agradeço a oportunidade, lamento a falta da câmera, ia passar o tempo aí, né? Não sei se está lendo, estamos abertos às perguntas. Obrigado, Raimundo. Só tentar aí a questão do cumprimento do tempo, né? É muito importante que a gente consiga fazer dentro do período previsto, tá? Bom, então passo aí agora a palavra para o professor Flávio Moita para fazer as suas considerações sobre o trabalho do Raimundo. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Raimundo pelo trabalho, né? Eu não sabia que você trabalhava na maternidade, agora, com a sua apresentação, ficou bem claro que você entrevistou a si mesmo, você apresentou coisas do seu dia a dia. Eu vou tentar ser bem breve, porque a gente já está entrando na terceira, no tempo da terceira apresentação, então vou tentar ser bem breve, viu, Armando? O primeiro ponto aqui aqui no resumo está em itálico, o resumo não pode estar em itálico, tá? Segundo, assim que você coloca como processo, né, na hora que você colocou o processo de atendimento, eu como engenheiro de produção, a primeira coisa que me veio à mente foi a análise de processo, alguma técnica de análise de processo. E ao longo do seu texto eu não encontrei nada referente a organizações e métodos e processos,
análise de processo, eu não encontrei nada relativo a isso na sua referência. Eu recomendaria colocar nas referências, bibliográficas e no referencial teórico alguma coisa ligado à análise de processo. Organização, sistemas e métodos, organização e métodos, que são as técnicas fundamentais para a gente analisar processo, né? Sentir falta disso daí, é uma recomendação apenas, tá? E também, eu acho que essa sua fundamentação teórica poderia ser reduzida e colocado alguma coisa relativa à análise de processo, e na hora que você foi apresentar o processo, você apresentou uma quantidade muito pequena, você apresentou muito mais estatística do que processo. Acho que caberia diminuir essa parte de estatística, que não tem a ver com o objetivo principal do trabalho, e colocar efetivamente análise de processo. Talvez um fluxograma caberia aqui. Um fluxograma, mesmo que seja simples, já seria uma contribuição para o teu trabalho, tá certo? E essas são as minhas considerações. Tentei ser aqui bem breve para não atrapalhar a apresentação dos outros colegas, tá bom? Ok, entendi. Vou considerar. Obrigado, professor Flávio Moita. Professora Ana Flávia, eu estou fazendo o registro aqui, Raimundo, das considerações, vou lhe passar por e-mail, tá? Agradecido, professor. Raimundo, eu também tenho a mesma preocupação que o professor Flávio Moita, né? Você extrapolou o horário e aí vai gerando um efeito cascata. Eu também vou ser o mais objetiva possível. É o seguinte, também faço a mesma observação do professor Flávio Moita, o seu resumo não pode estar apresentado em detalhe, a formatação é normal, o texto normal. O título do teu trabalho sugere uma coisa e a gente encontra outra totalmente diferente no desenvolvimento do trabalho. Realmente, quando você faz referência ao termo processo de atendimento, não é o que você apresenta, não é o que você analisa, apesar de ter colocado como objetivo geral do trabalho analisar o processo de atendimento em uma maternidade da rede pública municipal da cidade de Manaus. Você não faz nenhum tipo de análise, muito menos relacionada a processo de atendimento. Assim como em relação à sua apresentação, no desenvolvimento ok, sim, mas elas não estavam, na sua totalidade, relacionadas ao escopo do teu estudo. Eu faço essas observações aqui no trabalho, que depois o seu orientador vai ter acesso à formatação, às denominações do quadro. Na verdade, não são quadros que você apresenta, e sim tabelas. Tá? E aí você vai ver minha observação. Porque todos esses dados, se o foco é atendimento em maternidade, né? Eu não me lembro de ter lido quantos foram os respondentes, quem foram esses respondentes, e o critério de seleção desses respondentes. Desculpa, dos entrevistados, né? Porque você fez entrevista. E aí, complementando, inclusive, a análise do professor Flávio Moita, eu não identifiquei a análise do processo de atendimento, e sim a descrição dos serviços prestados pela maternidade. Então, se o teu intuito era e ainda é analisar processo, você deve refletir juntamente com o seu orientador sobre a sugestão dada pelo professor Flávio Moita e realmente fazer uma análise de processo, falar sobre gestão de processo. Agora, se o teu interesse era descrever os serviços prestados pela maternidade, ok, eu acho que isso é o que está mais compatível com o que você apresenta no trabalho. Tanto é que em um determinado trecho das suas considerações finais, você colocou o seguinte: este estudo contribuiu para uma melhor compreensão da estrutura do processo de atendimento. Aí eu cortei essas duas palavrinhas, do processo.
E aí a redação ficaria: este estudo contribuiu para uma melhor compreensão da estrutura de atendimento. Então, tem que ficar mais claro para o teu leitor o que de fato você queria. Analisar um processo, que é o processo de atendimento, ou descrever a estrutura que sustenta os atendimentos prestados na maternidade. São duas coisas totalmente distintas. Repito, não identifiquei análise de processo no teu trabalho. Era isso. Eram essas as minhas observações em relação ao trabalho, que serão naturalmente discutidas com o seu orientador. Professor Armando, obrigada. Obrigado, professora Flávia. Professor Moita estava dando uma olhada aqui no trabalho, viu, Raimundo? Então, a gente vai realmente alterar essa palavrinha, analisar, por descrever, tá bom? Acho que fica realmente mais aderente, e assim, com outras observações que eu fiz aqui, que estou te passando em e-mail daqui a pouquinho, tá? Uhum. Então, nós agradecemos aí novamente, tá? Parabenizar o Raimundo aí, porque o Raimundo teve uma jornada um pouco atípica, mas acabou se superando aí, onde o prazo realmente foi muito curto para ele poder recuperar aí um tempo perdido, tá? Raimundo, eu peço que você aguarde até o final, tá bom? Que a gente vai divulgar o resultado somente após a apresentação do ensino, tá bom? Obrigado aí novamente, tá? Tá bom.